Juízes, capítulo de número 13. Chegou lá? A partir do versículo 1. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá. Diz comigo, Manoá. Cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Diga comigo, a mulher de Manoá era estéril. Ok. Não tinha filhos. Versículo 3. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisas imundas, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Vai lá para o versículo 24. Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o 25 diz: E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manedã, entre Zorá e Estaol. Amém? Amém? Aleluia. Vamos para o capítulo 14. Como era o nome do pai de Sansão? Como? Manoá. Como era o nome da mãe dele? Dulce está atenta, não fala, é isso mesmo. Só diz que ela era estéril, né? Mulher de Manoá e era estéril. Juízes 14, 1. Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina, uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e sua mãe e disse: Viu a mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre o meu povo, para que vás tomar a esposa dos filisteus, aqueles incircuncisos. Disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque só desta me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Versículo 5. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor, diga comigo, o Espírito do Senhor, de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe, deu a saber o que fizera. Amém? Amados, a Bíblia conta sobre esse nascimento desse homem chamado Sansão. E Sansão na Bíblia é uma das maiores expressões de força, de um homem movido pela força, guiado ou cheio do Espírito Santo. A Bíblia está contando aqui que Sansão, depois de ter virado homem, ele queria uma mulher, e essa mulher era filisteia, e ele foi com os seus pais lá. E quando ele estava no meio do caminho, um leão novo se endiabrou lá e quis pegar eles. O que acontece? A Bíblia está dizendo aqui que Sansão, cheio do Espírito Santo, foi cheio do Espírito Santo a tal ponto
que ele rasgou esse leão como? Com as mãos. Ele não tinha nada nas mãos. Você está aqui comigo? E ele rasgou. Mas o que eu quero frisar aqui hoje é sobre esse relacionamento dos seus pais. Não somente a força de Sansão. E a gente sabe o que é que aconteceu com Sansão lá na frente. Ele é uma tipificação de Cristo. Ele aponta para Cristo. É um tipo de Cristo lá na antiga aliança. Mas a Bíblia diz que o nome do pai de Sansão, Marisa, era Manoá. O nome Manoá significa descanso. Diga comigo, descanso. E a Bíblia diz que a mãe de Manoá, de Sansão, cujo nome não é citado, mas é citado sobre um problema que ela tinha. Qual era o problema dela? Ela era estéril. Vocês prestaram bastante atenção na leitura. Ela era estéril, ela não podia gerar filhos, mas ela queria ter filhos. Sansão não somente é uma expressão da força de um homem cheio do Espírito Santo, mas ele também foi gerado pela força do Espírito Santo. Não sobrenaturalmente como Jesus foi na barriga de Maria, né? Porque Manoá se relacionou com a esposa dele, houve uma coabitação ou uma relação sexual, e aquela esterilidade por causa do Espírito Santo fez brotar uma criança e foi gerado nela Sansão. Amém? Então, podemos definir Sansão como uma expressão de força, ok? Ficou definido isso aí, conseguiu entender isso, Mel? Sansão é uma força, alguém que luta com o leão e consegue rasgar com as mãos sem precisar de um objeto. O nome Manoá significa descanso. A mulher dele se relacionou com ele. Descanso na Bíblia, amada, aponta para quê? Vocês já estão com a gente há algum tempo. Para quê? Para Cristo. Muito bem. Para a graça. O descanso na graça. O descanso em Cristo por meio da fé. Alô? Vocês estão conseguindo compreender? Aquela mulher que era estéril, que tinha um problema, ela só precisou de uma coisa: se relacionar com o descanso. Porque quando ela se relacionou com o descanso, força foi gerada dentro dela. Conseguiu entender, Felipe? Quando você se relaciona com Cristo, aquilo que é estéril na sua vida, aquilo que é estéril na nossa vida, aquilo que não tinha forças, aquilo que a gente não conseguia vencer, sejam pecados, sejam debilidades, a gente começa a, pelo Espírito, viver uma vida diferente. Então você entra em um lugar e as pessoas olham para você e começam a te favorecer. Por quê? Por causa do relacionamento. Sexta-feira nós tivemos um missionário aqui e ele ministrou sobre isso. Ele ministrou sobre relacionamento com Cristo, sobre a gente se relacionar com Ele. Sabe, a vida cristã, amados, por muitas vezes, e ele até falou muito de devoção, porque ele vem desse ambiente, desse treinamento, dessa base missionária, onde ele é imposto a ficar ali 4 horas como intercessor, 4 horas como músico lá na sala de oração. Ele é um dos ministros daquele lugar. Então ele falou de forma até mesmo categórica sobre você entrar no quarto, aquilo que Jesus falou em Mateus, sabe? Entrar no quarto, fechar a porta. Que os religiosos sabem fazer muito bem, mas eles estão ali por uma religião. A gente entra muitas vezes na nossa sala de oração ali no Ana Miller e a gente vê alguns irmãos de joelho ali, irmão Judi, eles estão ali. Oh, Senhor. Oh, Deus, não é assim, mano? E a gente ouve aqueles gemidos e aqueles gritos e eles estão lá somente, oh Deus, oh Senhor, oh Deus. Sabe por quê? Porque eles não têm um negócio chamado relacionamento. Conversar com Jesus, amado, é como você conversa com o seu esposo, com o seu amigo, porque Jesus, e ele ministrou, João ministrou muito bem sobre isso, sobre Jesus ser nosso amigo. E com o nosso amigo, por exemplo, com o meu marido, ele é meu amigo, graças a Deus.
Porque seria ruim casar com o inimigo, né? E eu não fico falando, ô marido! Não. A gente tem um relacionamento. Não sei que a irmã Dulce fica, ô irmã Dulce. Não, a gente, ô irmã Dulce, como é que você está? Ô pastor, como é que você está? E a gente tem uma conversa. E é isso que Jesus quer. Jesus chamou 12 homens para ter relacionamento. E aí quando esses caras andaram com Jesus, eles começaram a ficar parecidos com Jesus. E naquilo que eles tinham debilidades, naquilo que eles eram fracos, aí foi que eles foram fortes. Foi o que Paulo falou. Porque Paulo, ele tinha um espinho na carne. E, ao contrário do que se diz aí, esse espinho na carne não era doença. Esse espinho na carne não era falta de dinheiro. Esse espinho na carne eram pessoas que se levantaram contra o ministério dele, que começaram a acusar ele, começaram a falar que ele era herege, que esbofeteavam, que falavam mal mesmo. Tem alguém aí que fala mal de você, irmão? Então, o seu espinhozinho na carne. É um espinho na carne. Você só está no nível de Paulo. Ô glórias. O sofrimento do cristão, válido para esse tempo, é a gente se levantando contra a gente. Doença a gente não tem que aceitar. Falta de dinheiro a gente não tem que aceitar. Por quê? Porque tudo isso aí Jesus já venceu na cruz. Mas gente falando contra a gente, ele não venceu na cruz para a gente não. Sabe o que Paulo foi falar? Senhor, tira esse espinho na carne, tira essas trevas daqui de perto de mim. Esse jeito ruim aqui que estão falando de mim. Senhor, arranca. Que Deus falou para ele: ei Paulo, a minha graça te basta. Oi. Tem debilidade, se relaciona com o Manoá. E o perfeito Manoá é Cristo, amados. Ele está chamando, vem se relacionar comigo, porque a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E por isso Paulo diz, quando eu penso que sou fraco, aí é que estou forte. Quando aquela mulher que era estéril se relacionou com o descanso, se relacionou com o perfeito Manoá. Quando a gente se relacionar com o perfeito Manoá, que é Cristo, amados, a força do Espírito vai ser gerada. E aquilo que você não sabia fazer, de repente o Espírito vem e te auxilia a fechar o melhor negócio, a chegar com a melhor proposta, a assinar o melhor contrato, a chegar no melhor lugar. E talvez todo mundo tenha dificuldade com aquela matéria, mas você vai entender exatamente aquela matéria. Por quê? Porque quando você diz, pai, eu não entendo, mas o Espírito Santo em mim. Lembra que Jesus disse, ele vos ensinará todas as coisas? A melhor definição que eu tenho do Espírito, Ítala, é que ele é um professor. Então, quando eu não sei fazer alguma coisa, eu digo, Espírito Santo, vem e me ajuda aqui. Esses dias, como eu ganhei um celular novo, não é mais novo, é quase novo já, né? Já tem uns meses. Eu tenho algumas dificuldades ainda com ele. Eu voltei a gravar o programa. E aí eu comecei a gravar nele. Ele é muito top, maravilhoso. O gravador dele parece de estúdio, mostrei ao pastor. Só que eu estava com dificuldade de editar o áudio, porque não sai perfeitinho daquele jeito que eu mando para vocês, né? Eu erro de vez em quando, eu falo... Aí... volta e fala um negócio errado e volta de novo. E continuo gravando, porque eu vou deixando fluir o Espírito, mas aí depois eu preciso dar aqueles cortes, então fazer a edição. Mas eu nunca fiz curso disso. E aí era um programa novo, eu já estava acostumado com o meu celular antigo. E esses dias eu quebrei a cabeça e eu fiquei, meu Deus, que é isso? Fiquei estressada e eu estava de TPM. E aí eu disse, já estou nessa TPM aqui... agoniada, e me agoniei rápido. Eu falei, que coisa, eu vou voltar para o outro celular. E eu só disse, Espírito Santo, me ajude, porque eu vou desistir. Se eu não me ajudar, não vou saber fazer esse negócio não. E amado, só foi abrir a boca. Ele, me ensinou como fazer. Eu já tinha baixado um outro aplicativo, já tinha tentado. Ou seja, na força do meu braço... eu tinha tentado uma, tinha tentado duas, tinha tentado 3, tinha baixado o aplicativo, mas eu não iria conseguir. Quando eu simplesmente me relacionei com ele, quando eu entrei no descanso, eu achei descanso da minha alma. Vai para Mateus aí.
Mateus capítulo de número 11, 28. Quem pode ler bem alto, por favor? Até o 30. Amém. Olha o que Jesus disse. Se relaciona. Terminou, meu irmão Júlio? Até o 30. Ele disse: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar o quê? Manoá. Vocês vão achar manoá. O nome manoá não significa descanso? Vocês vão achar manoá para a vossa alma. E aí, quando você se relacionar com o manoá, nós, a igreja, nós somos a noiva. Quando a gente se relacionar com o perfeito manoá, ele vai gerar o quê? Uma força. Quando você se sentir cansado, sobrecarregado, oprimido, se relaciona com o descanso. Ou seja, entra no descanso e você vai achar, descanso para a vossa alma, porque o jugo dele é suave e o fardo é leve. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente fica querendo dar murro em ponta de faca. A gente fica tentando resolver na força do nosso braço. E a gente tenta uma, tenta duas, tenta 3, 4, 5, até quebrar a cara. Aí a gente, peraí, deixa eu ir ali. Vou deixar na cruz. Aí a gente lembra que tem um lugar de descanso. E é nesse lugar que ele disse: entre, feche a porta. Ou seja, se relacione comigo, porque relação íntima a gente não tem de porta aberta. Alô? Glórias! Acho que os meninos lá estão mais animados do que vocês. Deixa, não está incomodando não, Felipe. Vai participar também lá? Ok, vai. Está entendendo, gente? Relação íntima não se faz de porta aberta. Um homem não se relaciona com uma mulher com a casa cheia e de porta aberta. Porque é intimidade. E é isso que ele pede da gente. Vem se relacionar comigo. Não é ter um Deus em que a gente vai bater um cartão no domingo à noite. Mas é um relacionamento diário. Essa carga que você recebe da palavra, esse alimento que você recebe no domingo à noite, é para te nutrir durante a semana, mas não apenas esse alimento aqui. Por isso que a gente faz questão de fazer uma mensagenzinha, nem que seja de 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos, para trazer a você a consciência de Cristo. Essa semana Deus falou muito comigo sobre um texto, eu vou encerrar essa ministração com ele. Eu queria que você fosse lá para 1 Reis, capítulo de número 17. 1 Reis 17. Quem chegou diz cheguei. Quem não chegou diz não cheguei. Então todo mundo chegou. 8 em diante. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, e que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Qual a situação dessa mulher? Ela era viúva. Uma mulher viúva, ela não tem um marido. Ok? Sim ou não, gente? Uma mulher viúva tem uma fraqueza. Qual é a fraqueza dela? Ela não tem um marido, vamos dizer assim. Porque naquela época, uma mulher que não tinha marido, ela não tinha a provisão. Porque mulher não era autorizada a trabalhar. Mas essa aqui não tinha marido. Ela não tinha o seu provedor. E aí Deus dá uma ordem para o profeta ir lá, que essa mulher, sem marido, sem provedor, ia dar comida a ele. Versículo 10. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu:
Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho, para meu filho, ponto e vírgula. Comê-lo-emos e morreremos. Olha aí. Que coisa. Versículo 13. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha na tua panela não acabará. E o azeite na tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa por alguns dias, por muitos dias. Esses dias, amados, que a palavra primeiro chega para a gente, né, para depois a gente alimentar o rebanho. Esses dias, como eu disse, a questão do programa, eu fui chamada a me relacionar com Cristo. Entrar no descanso. E Deus falou muito comigo sobre esse texto. Aquela mulher viúva, ela tinha perdido o marido e tinha perdido também o seu provedor. Aquele que ia trazer a provisão, aquele que ia trazer o alimento para casa, e ela só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Aí o profeta disse para ela: eu vim aqui, você vai me dar água, num tempo que não tinha chuva, estava sem chover. Sem chover não tem água. Aí o profeta pede água a ela e ainda pede a ela: faça um bolo para mim. Faça um bolo, mas faça primeiro para mim. Alô. Aí ela disse: mas meu senhor, eu só tenho um pinguinho de farinha e um pouquinho de azeite. Mas ele disse para ela: assim diz o Senhor, faça para o profeta, porque não vai faltar na sua panela nem farinha e nem azeite. Amada, é loucura isso. Como é que está sem chuva? Ele pede água, ainda pede para fazer comida. A uma mulher viúva. Essa era a fragilidade dela. A mulher de Manoá era estéril. Se relacionou com o descanso, se relacionou com o marido dela, e aí uma força foi gerada. Agora essa situação é diferente aqui. Essa já tinha um filho. Essa já tinha ali mais 2 bocas para alimentar, só não tinha era o marido. Aí ele diz: faça primeiro para mim, faça primeiro para o profeta. Ou seja, faça primeiro para aquele que vai te mostrar quem é o teu provedor. Sabe o que Deus falou comigo? Onde estão os nossos olhos? Onde estava o olho daquela mulher, Mel? O olhar dela estava na panela, vazia. O olhar dela, Felipe, estava sobre a despensa. Só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Dentro da casa, ela só estava vendo a incapacidade, ela estava vendo a escassez, ela estava vendo a necessidade. Mas ele disse: faça primeiro, porque eu, como profeta, vou te mostrar que o Senhor Deus é o teu provedor. Que Ele pode multiplicar esse pouquinho de farinha que você tem. Que Ele pode multiplicar esse pouquinho de azeite que você tem. Porque Ele é o teu provedor. Sabe, amados, quando a igreja entende, eu e você somos a igreja? Sim ou não? Quando a gente entende que a gente vai se relacionar com Ele, a gente entra no descanso e a gente entende uma coisa: ei, eu não sou viúva. Você não entendeu não, só o pastor que entendeu. A igreja de Cristo não é uma viúva de Sarepta.
O nosso marido, ele até morreu, mas ele não ficou morto. Aquele que era responsável por trazer a nossa provisão, ele não está morto, ele ressuscitou e ele ainda sabe multiplicar farinha, ele ainda sabe multiplicar azeite, ele sabe também como multiplicar dinheiro, ele sabe como abrir porta de emprego. Aleluia, você não está entendendo não, irmão. Você só precisa descansar nele. E sabe, uma das maneiras da gente descansar nele é quando a gente honra ele. Primeiro, honrar na intimidade, tendo esse lugar de intimidade, tendo esse lugar de deleite, tendo esse lugar de prazer. Mas honrar também, amados, o lugar em que ele te planta. E assim como Maria, a cada dia a gente está aos pés dele, escolhendo a melhor parte. E o lugar que eu falo não é apenas esse lugar físico de vir à igreja, que também é importante congregar, porque é aqui onde você vai ser alimentado, receber cada dia mais esse alimento. Mas também no seu secreto, no seu diário, você se relacionar com ele. Sem essa visão religiosa. Tipo, eu não preciso marcar a hora para beijar meu marido. Eu não preciso marcar. Por quê? Porque isso é fruto de um relacionamento. A gente não precisa marcar a hora, agendar a hora para estar com Cristo. Até porque Ele está com a gente o tempo todo. É só a gente entender, eu não estou sozinho, eu não sou viúvo. Eu não sou viúva. Eu não sou aquela igreja que está esperando o noivo. Não, o noivo já está aqui. O Espírito já veio, eu posso me relacionar com Ele. E eu estou falando agora sobre oração em outras línguas. Como você tem feito esse devocional diário? Porque Jesus falou sobre entrar no quarto e fechar a porta. E a gente pensa, não, só no quarto que dá certo. Mas e o quarto lá de Aissa e Mel, que é um quarto só para as duas? Não? É 2 quartos. Vocês são muito chiques. Mas digamos que fosse. Tem gente que tem um quarto para 2. Você divide o quarto, Felipe? Pronto. Obrigada, Felipe. Ainda bem que você divide o quarto para meu exemplo ficar melhor. Então, às vezes está lá o irmão de Felipe e o sobrinho de Felipe. E ele quer ficar só e ele não tem como um dia todo ficar só. E aí? Ele descumpriu o que Jesus falou? Se a gente pensasse como religioso, a gente tem que ser no quarto, de porta fechada e tal, e tal, e tal. Esse lugar que ele falou, quarto, é o seu lugar com ele. Talvez o seu quarto, o meu quarto, por exemplo, foi por muito tempo em cima da minha moto. Eu subia na minha moto e o tempo que eu ia de casa para o trabalho, eu ia ali me relacionando com ele, eu ia chorando muitas vezes, outras vezes eu ia rindo, e eu nada de, Senhor, Deus, aqui estou. Que palhaçada, com capacete lá, mas de vez em quando eu dava, e aí, Tarsila chegou agora atrasada, mas se assustou com o meu chacataraia. Veio por das 8, né? Tá certo. Chegou cedo pro segundo culto. Então, gente, tava eu lá acelerando e passando as marchas e orando em outras línguas. Muitas vezes eu tava ali baixinho, Por quê? Porque não tem a força? A força da mulher de Manoá foi gerada pelo Espírito. Sansão, a força dele foi gerada pelo Espírito. Deixa eu te dizer, quando você tem esse relacionamento com o Espírito Santo, você vai rasgar um leão, você pode rasgar um urso. Não literalmente um leão ou urso. Se aparecer de vez em quando um pitbull chega perto de mim, eu não tenho sair correndo não. Diga em nome de Jesus. Só que não. Mas se aparecesse assim, eu tivesse cara a cara com um pitbull, ele quisesse me pegar, eu dizia logo, tá repreendido, Satanás. Sabe por quê, amado? Eu preciso ter identificação com quem está comigo. Por que eu posso andar nessa cidade sem medo de ser assaltada? Eu nem lembro que existe assalto. Porque eu tenho um relacionamento. Onde eu ando, o meu quarto anda comigo. Onde eu ando também, um púlpito desse anda comigo. Alô? Porque o meu púlpito é móvel. Então, eu vou na farmácia,
tanto no caminho de casa para a farmácia, chora, cantararara, bra, 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 chora, anderererere. Aí eu cheguei na farmácia. E aí na farmácia tem uma pessoa. E eu entendo, as minhas mãos estão ungidas, porque eu entrei no descanso, eu me relacionei com Manoá, eu não sou uma viúva, eu tenho um noivo. E aí existe uma pessoa lá que está precisando só de um toque. Como o meu púlpito está comigo, fica de pé, me ajudando a pregar para eles. E aí oi, tudo bem? Como é que você está? Ó, toques. Seu cabelo está lindo. Ok, a unção foi transferida. Às vezes aquela pessoa estava doente e ela pode ser curada. Não vai mais nem comprar nada na farmácia. Yes, um abraço. Como é que você está? Né? Se apresenta. Pode sentar. Quando a gente entende que não é um lugar físico, mas é onde eu estou, ele está presente. Eu tanto vou me relacionar e aí eu não temo nada, porque eu estou guardado no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente eu descanso, Ele é meu Deus, Ele é o meu Senhor, 1000 podem ser assaltados à minha direita, 10.000 podem ser assaltados à minha esquerda, eu não serei assaltado. E eu ainda tenho declarado, porque o salmista disse que somente com seus olhos contemplarás, eu tenho declarado, quando a gente sai em viagem, amado, o pastor já sabe, eu já declaro logo, não vai acontecer acidente. E não é com a gente, não vai acontecer com a gente também. A gente não vai ver, os nossos olhos não vão ver acidentes. Esses dias a gente estava na Fraga Maia e um cara estava endiabrado, acho que tinha cheirado muito pó, devia ser. O cara saiu ultrapassando todo mundo na Fraga Maia. E ele, altíssima velocidade, lá tem muitos quebra-molas, e ele quase, a gente estava vendo assim que ia bater. Faltou um trisquinho de nada para bater no outro que estava vindo assim, foi um negócio bem feio. E eu só respirei. Eu disse, meus olhos não vão ver iniquidade. Quando ele saiu acelerando atrás da gente, aí ele quase bate, mas não bateu. Aí parou, a mulher desceu, acho que eles estavam brigando lá. E aí eu disse para o pastor, esse acidente não aconteceu porque a gente estava aqui atrás. Você entende a consciência? Parece soberba, né? Oxi, por causa de vocês. Por causa da gente, aquele casal não morreu e o outro que estava no outro carro não sofreu dano, porque a gente estava lá e os nossos olhos não vão ver iniquidade. Por quê? Porque o nosso púlpito também é dentro do carro. Se eu penso religiosamente que Deus está nesse lugar, nessa parede, nessas cadeiras, quando eu saio daqui, eu saio com o pensamento, eu estou vazia. Mas quando eu entendo, eu vou me relacionar diariamente com Manoá, o perfeito Manoá que é Cristo. Eu vou me relacionar com o meu noivo porque não sou uma viúva. Eu ando consciente dessa presença dele. E eu também carrego essa palavra da graça comigo. Você entende? E o Espírito quer só que a gente entenda isso todos os dias. Por quê? Porque existem muitas pessoas necessitarem para serem tocadas. E existem muitas cadeiras vazias nessa igreja esperando por elas. Amém? Naquele presídio, irmão Gildo, existem homens precisando desse toque. Esses dias eu vi o Juliano Som reuniu um grupo de amigos, entre eles alguns famosos. Gabriela Rocha, Isaías Saad, Priscila Alcântara, não, o que foi? Aquela blogueirinha, a loira, Fabiola Mello e entre outros. O Luca Martini, foram a um presídio. Foram tanto ao masculino quanto ao feminino. E lá eles estavam cantando e tocando vidas. E eu sei que lá existem pastores, existem pessoas que vão, né, fazer cultos. Mas, assim como a gente teve lá no Doutor Jesus ano passado, e ministramos ali para aquelas 1.800 pessoas que estão internas, entre adolescentes, mulheres e homens. E quando terminou, a gente estava jantando e muitos deles chegaram para a gente e disseram: pastora, volte outras vezes para trazer esse pão fresquinho para a gente. E sabe o que a gente ministrou? Só que eles são a justiça de Deus em Cristo. A gente só ministrou para eles que Jesus não estava apontando o erro deles. A gente só ministrou para eles que Jesus estava olhando para eles como filhos amados, como filhas amadas. E eu falei para eles: olha, algumas pessoas te rotularam, colocaram rótulos em vocês. Prostituto, ladrão, homossexual.
E aí por aí vai. Eles começaram a dizer os rótulos lá. Vagabundo, não sei o quê. Eles, pronto, isso aí. Mas Cristo quer colocar apenas um único rótulo em você. Sabe qual rótulo é? Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Mas a gente só cantou isso. Justiça de Deus eu sou. E a gente viu um monte de marmanjo lá se derramando, chorando. E os caras tatuadão. Mas por que eles ficaram assim? Porque a revelação de Cristo, nós só apresentamos o noivo para eles. Nós só dissemos a eles, ei, venha e entre no descanso. Venha, se relaciona com o Manoá e essa fraqueza de você querer matar alguém. Porque muitos deles ali são viciados em matar. Viciados. Você conhece alguns assim lá? No presídio? Que mata por brincadeira. Até de graça, até por um cigarro. Tem 500 homicídios, vamos lá. Que ele parou de contar, né? Fora os que não contou. Mas é terrível. Mas por que isso? Isso é uma fraqueza. O que esse cara precisa ser apresentado? Não matarás. É assim? Não, ele só precisa ser apresentado. Ei, se relaciona com o perfeito Manoá. Que esse relacionamento vai gerar força em você para você se tornar um cidadão de bem. Uma pessoa que não vai ter prazer na morte. Porque quando eu me relaciono com aquele que produz vida, eu vou querer matar? Você entende? Que a gente está num nível superior do que quem está na lei, ele não mata porque ele ouviu que não deve matar. A gente não mata porque a gente se relacionou com aquele que produz a vida. Amém? E aí a gente vai tocar nas pessoas e vai transmitir vida. Alô? Você não vai querer roubar. Por quê? Porque Deus não é roubador. Oi. Ele é doador. Então você vai se relacionar com ele e você vai se tornar parecido com ele. E então você vê alguém na rua precisando de um sapato, de repente ele fala com você. Você tem tantos lá? Você toma aqui. Se torna quem você é, porque você se torna parecido com quem você anda. Você já chegou perto de alguém, de um fumante? Quem aqui já chegou perto de um fumante? O que acontece com você quando você chega perto de uma pessoa que é fumante? O cheiro impregna. Por que a gente tem que congregar? Para o cheiro de Cristo impregnar na gente. Alô? Por que você precisa vir? Sexta, domingo, quarta. Por que você precisa chamar um monte de gente para ir, dia 30? Para o cheiro que está na gente pegar neles. Volto a dizer, tem muita cadeira vazia para eles virem sentar e aprender e receber a palavra. Mas você está recebendo essa palavra, não é só para você. Você aprendeu uma coisa dessa ministração hoje? O nome de Manoá significa o quê? Descanso. A mulher de Manoá, ela tinha um problema. Qual era o problema dela? Ela era estéril. Uma vez que ela se relacionou com o marido, essa mulher que era estéril se relacionou com o descanso, o que foi gerado nela? Força, que era Sansão. As pessoas ouvem falar de Sansão. Já teve a novela de Sansão aí, com certeza já teve. Teve, meninas, na Record, pronto. Todo mundo ouviu falar de Sansão. Seu púlpito não é móvel, vai no mercado e esses... Tu conhece Manoá? Não, mora onde? Rapaz, ele era o pai de Sansão. Do seu jeito. Por que esperar e só apenas chamar eles para vir no domingo? Alô? Falei com o Felipe, ele lê um livro e ele vai ministrar sexta-feira. Ele disse, não. Sabe, amados, aí eu falei, né, no carro, quando meu pastor me dava a oportunidade para pregar, eu vibrava. Ele dizia, porque você, pastora, você queria fazer isso já na vida. Mas deixa eu te dizer, amados, pregar a palavra deve ser natural para a gente. Até porque a gente não está aqui exigindo que você tenha um esboço com 12 motivos para que você não peque. Não, eu não preciso fazer uma cartilha de 12 motivos para você não pecar.
Eu preciso te mostrar 12 motivos pelo qual Jesus morreu na cruz, para que você viva uma vida vitoriosa e sem pecado. Alô? Eu não preciso apontar para você, eu aponto para Cristo. E quanto mais você enxerga Ele, mais transformado à imagem dele você é. Glória para ajudar a pregadora? Glória a Deus. Levante-se aí, por favor.